E aí? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao vlog diário do Nino Denani, aquele momento que a gente senta pra conversar de magia, espiritualismo, ocultismo, religiões, essas coisas todas, sempre sem edição, sem corte, sem porra nenhuma e com martelo ao fundo, porque fazendo silêncio não tem graça, tava quieto até agora. Agora tem martelo. Crianças, duas coisinhas antes de eu começar aqui. Primeira delas, né? Se vocês não fizeram isso ainda, façam, porque o YouTube já tem um tempo, na verdade, não é uma notícia nova. Ele mudou a forma de notificar os seus usuários dos canais que eles gostam, tá? Então, por exemplo, se você gosta do canal do Nino Denani, você vai lá e faz o quê? Você clica em inscrever-se e aí, em tese, você seria um inscrito daquele canal e receberia as novidades daquele canal, né? Mas aí o YouTube entendeu que não é bem isso, que as pessoas se inscrevem porque elas não têm mais o que fazer da vida. Então, você tem que se inscrever e clicar na porra de um sininho que tem aqui embaixo, perto ali do campinho de inscrições, para você receber as notificações. Por que eu tô falando isso? Porque o número de views nas primeiras horas dos vídeos tem caído pra caralho. O meu número de inscritos tem aumentado, o número geral de visualizações tem aumentado, mas as visualizações nas primeiras horas têm diminuído. Então eu acho que as pessoas acabam vindo pro meu canal porque elas se acostumaram a vir e não porque ela tá recebendo notificação do YouTube. Então se você quer receber a notificação, tem que clicar na porra do sininho aqui, tá? Segunda coisa, a minha câmera, ela é velhinha já, né? Já deve ter seus 4 anos já. 3, alguma coisa assim. Então ela é velhinha e ela quebrou o visorzinho LCD dela, né? Tipo, a câmera, ela tem a câmerazinha assim, e, tipo assim, e do lado aqui tem um visorzinho LCD. Então o que eu fazia? Eu ligava a câmera, girava esse visorzinho pra mim e me via filmando, então eu conseguia enquadrar direitinho essas coisas todas. Agora eu não tenho mais isso, então eu não sei se eu estou sendo cortado na cabeça, não sei se eu estou muito grande na tela, não sei se meu jardim tá... não sei. Então me perdoem um enquadramento bosta aí, mas é que a minha câmera quebrou. Acontece, né? As coisas ficam velhas, elas quebram. Terceiro recado, eu falei que eram 2, mas tem 3. O camarada Leandro Calado, que aliás é um puta sobrenome, Leandro. Eu tenho um amigo que a família, né, chamada Masquieto, que eu chamo de família mais quieto. Agora tem a família mais quieto e tem o Leandro Calado. Puta, que legal, cara. Bom, Leandro Calado, ele criou lá no grupo do canal, que é facebook.com/, canal do Nino Denani. Ele criou o pessoal lá tá organizando aqui em São Paulo um encontrão de todo mundo, né? Todos não, mas uma parte dos inscritos que são paulistas e provavelmente eu irei e a Ana também, tá? Nós faremos um encontro do canal do Nino Denani. E ele colocou uma enquete lá com as datas para as pessoas escolherem quais serão as melhores datas pra gente fazer esse encontro. Então entra lá, se você tiver a fim de ir, né, tal, vê qual data que é e clica lá para dar seu voto na data. Além de você votar na data do próximo assunto da live de segunda, né? Também é lá no grupo. Que aliás eu tô adorando fazer live de segunda, tá muito louco. Tô tentando convencer a Ana, mas ela fala que é muito louco o esquema e ela ela ia se bagunçar. Mas vamos para as perguntas de vocês, que é o que interessa, né? Nino, você conhece a cultura racional? E poderia falar dela em algum vídeo? Cara, eu conheço bem pouco da cultura racional, tá? Mas eu sei que ela tem a ver com extraterrestre, né? E eu conheço bem pouco justamente por causa disso. Tem uns caras aqui no centro de São Paulo aqui que eles ficam lá com um monte de cartaz lá, vendendo livro, não sei o que lá, dessa cultura racional, mas quando os caras começaram a falar que a gente tem que se preparar porque é uma raça alienígena, não sei o que lá, eu desencanei completamente. Aí nunca mais fui atrás. Eu sei que o Tim Maia fez parte disso um tempo, até gravou alguns CDs exclusivos disso, mas depois ele se arrependeu muito, viu que era besteira e mandou recolher tudo.
Olá, Nino. Olá. Gostaria de saber a diferença entre o médium sensitivo e o médium de incorporação direta e o kardecista. Valeu. Primeiro, pessoa, não é médio, é médium, tá? É uma palavra que quer dizer meio, médium. Médio sensitivo, médio de incorporação. É assim, ó. A palavra, o termo, na verdade, médium de incorporação é um termo muito mal empregado, tá? É um termo que não devia existir. Porque o que é incorporar? Incorporar é quando uma coisa adentra a outra, né? Então você, por exemplo, a cerveja adentra a garrafa, então a garrafa incorpora a cerveja. Você almoça, então seu corpo incorpora o almoço. Uma coisa está sendo inserida na outra. E isso não acontece, tá? Não tem um espírito entrar no corpo de outra pessoa. Isso, a não ser em casos muito raros e muito complexos de possessão espiritual. Mas mesmo assim, ainda há quem diga que a possessão não ocorre com a troca dos espíritos, tá? Então, em tese, hoje em dia, o que seria na verdade a incorporação hoje, tá? Ela não passa de uma incorporação, de uma mediunidade intuitiva, né? Você intui as coisas, a conversa que você tem com o seu guia espiritual, ela acontece de uma forma muito mental, misturada com muito pouca coisa de mediunidade mecânica, que é quando um espírito toma conta motora dos seus membros, tá? Muito pouco mesmo. O que você vê geralmente em centros, essas coisas, principalmente na Umbanda, que os médiums têm uma mediunidade, têm uma externação um pouco mais ostensiva, né? Eles ajoelham, batem no peito, berram, dão risada, essas coisas todas. É um conjunto, na verdade é o que a gente chamaria de animismo exacerbado, tá? Depois, outro dia eu explico o que é animismo quando vocês perguntarem. Mas na verdade a mediunidade de incorporação, ela é uma mediunidade de intuição também. Um pouco misturada com outras formas de mediunidade, tá? Não é nada... É que as pessoas dão uma fantasiada. Agora que você falou que de médium kardecista é o que participa da religião espírita. Certo? Bom dia, Nino. Eu gosto muito dos seus vídeos. Muito obrigado, pessoa. Você pode explicar sobre o livro dos nomes mortos, o Necronomicon? Se realmente ele existe ou existiu? Explica pra mim porque o sagrado anjo guardião não é um anjo. O que ele é? Grato desde já. O Necronomicon, ele é um livro das sombras de um jogo de RPG, tá? Criado pelo Marcelo Deldébio. Necronomicon, deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Tá vendo? Falei besteira. Ele é um livro realmente fictício, só que ele foi criado pelo Lovecraft, nas histórias dele, tá? Não pelo Deldébio. O Deldébio, sempre teve um conhecimento do mundo ocultista e ele criou alguns RPGs com base nesse conhecimento, tá? Então tem o Trevas, por exemplo, que tem algumas coisas parecidas. O Necronomicon, ele parece que não, ele é um livro fictício criado numa história do Lovecraft. O que acontece é que muita gente acha que o Lovecraft escreveu verdades, né? O SAG, gente... Quando você está caminhando pela árvore da vida, pela Cabala, né? Você está estudando a Cabala. O que é a Cabala? A Cabala é um mapa de como você tem que fazer. A Cabala, ela seria a pedra filosofal dos alquimistas medievais, tá? Ela é um processo pelo qual você deveria caminhar para que sua alma se eleve, para que você, quanto espírito, se eleve. Então ela vai lá, eu não lembro o nome das sefiras, da Sefirote, mas você vai da Sefirote que representa o reino, aquela que está mais embaixo, até a Sefira que representa a divindade, que é aquela que está mais em cima. Então é um caminho que você deve percorrer para o seu espírito cru se transformar numa divindade, né? No meio desse caminho,
você encontra um desafio. Você tem que enfrentar todos os seus pecados, né? Todos os seus defeitos de caráter, que é o que a gente comumente chama de Chorozon, que é seria um demônio lendário que vai te enfrentar, que é muito terrível e que raras são as pessoas que sobrevivem ao enfrentamento de Chorozon. Lógico que tudo isso é metafórico. O SAG, ele te ajuda nesse processo. O SAG seria, assim como o Chorozon é a representação de todos os seus defeitos, o SAG é a representação de todas as suas virtudes. Então você usa todas as suas virtudes para enfrentar todos os seus defeitos. Só que aí qual que é o problema, né? Dependendo de como você usa as suas virtudes, você pode acabar pelas virtudes acabando nos seus defeitos. Então, às vezes o SAG aí pode acabar te enfiando na boca de Chorozon, né? Tem uma parábola muito bonita que eu não lembro quem que contou pra mim. Eu acho que foi o Padre Lucas, né? Que é um grande amigo que some aí. Ele é um padre, mas parece mais do mago, sabe? Ele some de vez em sempre. Aliás, gente, deixa eu ver se tá gravando isso aqui, peraí. Tá gravando, já pensou se eu tô falando tudo isso e não tá gravando? Ele me contou uma história uma vez muito legal. Eu não lembro exatamente quem foi o padre, quem foi o santo que fez isso. Mas ele era um cara que... Ele vivia muito combatendo o Chorozon, combatendo seus pecados, né? E aí, segundo conta a lenda cristã, porque ele é um padre cristão, aí o diabo vinha e tentava ele, e ele sempre passava nas provações, tipo o Jó, né? Aí um belo de um dia o diabo se cansou, falou, mano, chegou pro padre lá e falou, mano, desisto, eu não consigo vencer você, foda, parabéns. Aí, né, virou as costas e foi caminhando lá de cabeça baixa, lá, vencido pelo padre. Aí o padre se ajoelhou na sua humildade e falou, meu Deus, obrigado, agora virei um santo. Nessa hora, o demônio olhou para trás e sorriu. Porque o padre se deixou levar pelo orgulho. Entende? Então, esse enfrentamento do Chorozon aí, às vezes o SAG pode ser traiçoeiro. Beleza? Parabéns, cara, pela sua metodologia de esclarecimento e didática. Muito bom. Obrigado, pessoa. Faço o possível. Se possível, um dia esclareça um ponto de vista em diversas formas sobre o inconsciente coletivo. Magicamente, claro. Suas questões filosóficas, científicas, prováveis e contestáveis. Esclareça a um ponto de vista forma sobre o inconsciente coletivo. Eu não sei o que você está me perguntando, velho. O inconsciente coletivo é o que a gente chama no mundo ocultista de egrégora, tá? Várias pessoas pensam uma certa forma e isso acaba influenciando todos os outros que estão ali a pensarem do mesmo jeito. Energeticamente, isso quem falou foi Jung, né? Mas várias teorias do Jung, gente. Eu sei que a gente adora pegar o Jung como argumento para muita coisa, mas o Jung ele é bem desacreditado no meio acadêmico, tá? Tanto o Jung quanto o Freud, inclusive. Eles são bem desacreditados, assim. Então, o inconsciente coletivo, quem cunhou o termo foi o Jung, e ele usava para explicar exatamente isso. Por que uma multidão de pessoas tendem a agir da mesma forma, né? Hoje em dia, na ciência, a gente chama isso de comportamento de bando. Então, nós ocultistas vamos falar que várias pessoas unidas, elas tendem a pensar do mesmo jeito. Esse pensamento cria uma forma, uma força, e essa força acaba, por harmonização, influenciando todas as outras pessoas que estão no meio, se essa força for maior que o conjunto das pessoas que estão ali. Que é o que a gente chama de egrégora, os causistas chamam de servidor, tá? Agora, eu não sei o resto que você perguntou aqui, eu não entendi. Sorry. I'm so sorry.
Espíritos sabem o que nós pensamos e não só atraímos outros espíritos com base no que dizemos e fazemos e não no que pensamos, é correto? Isso aqui eu meio que falei já na live de segunda, tá? Os espíritos podem sim saber o que nós pensamos, mas isso é uma faculdade, é aprendido. E não é um negócio fácil. Então, geralmente, espíritos que têm esse tipo de poder, digamos assim, são espíritos que são muito elevados, que têm muita experiência de vida. Isso tanto positivo quanto negativo. Eles podem ser tanto positivos quanto negativos, tá? Ou seja, a maioria, o geralzão dos espíritos que estão aqui na Terra não consegue. Por que eles se afinam a nós? Por que nós atraímos eles? Geralmente por harmonia, cara. Assim como nós atraímos pessoas, né? As pessoas tendem a formar círculos sociais com a gente pela energia que a gente emana. A energia é igual. Então as pessoas de igual energia se aproximam. Por isso que geralmente eu falo, se você fica reclamando que todo mundo do seu lado é invejoso, é porque provavelmente você também é invejoso. Sacou? Última de hoje. Porque eu já não consigo saber quanto tempo teve. Existe incorporação de entidades que não sejam da mitologia afro? Do tipo relatos de incorporação de mitologias brasileiras, gregas, romanas, nórdicas? Como eu falei agora há pouco, velho, não existe incorporação, tá? Mas o contato com entidades é assim, ó. Eu acho engraçado isso, né? Porque o que você tá falando não é nem entidades da mitologia afro. A gente incorpora caboclos. Caboclo não tem na África. A gente incorpora pretos velhos tem, mas a gente incorpora criança que tem em qualquer lugar. A gente incorpora baiano que em teoria também não tem na África, né? Porque o baiano que a gente trabalha, pelo menos aqui em São Paulo, quando a gente fala de baiano, é o povo que mora na Bahia, estado, né? Em alguns outros lugares do Brasil é Bahia, uma Bahia do Rio, então pode ter na África também. Mas aí a gente tem os boiadeiros, que são os caboclos de couro, que em alguns lugares do Brasil chamar, que só tem aqui no Brasil. A gente tem em outros lugares pessoas que trabalham com bois, mas boiadeiro, como a gente entende, só no Brasil, né? E também um pouquinho no Paraguai. A gente tem marinheiros que tem no mundo inteiro, a gente tem ciganos que não são africanos, então na verdade, o que acontece? A gente trabalha as pessoas trabalham na Umbanda com espíritos. Essas coisas todas, desses nomes todos que aparecem, são arquétipos. A Ana falou sobre arquétipos num vídeo dela, eu vou deixar linkado aqui, tá? Em linhas gerais, arquétipos são ideias, um conjunto de ideias representadas por uma imagem, tá? Então, por exemplo, quando eu faço isso pra vocês, ó, isso aqui não tem significado geral, é só um meu dedo levantado. Mas vocês têm, idealmente, uma série de ideias representadas por esse sinal. Os espíritos, quando falam dessas linhas, eles também só querem trazer uma série de ideias, mas não necessariamente eles são aquilo. Então eu posso incorporar um cara que vai falar pra mim, se fizer sentido para as pessoas que estão em volta, que ele é da linha de Pan. É porque se isso acontecer num centro, não vai fazer sentido pra ninguém. Entendeu? Então eles não usam isso. Mesmo na casa da Avó Maria Rosa. Na casa da Avó Maria Rosa, por exemplo, eu vivo falando pra vocês aqui, olha, a gente não é Umbanda, né? Mas quando as pessoas vão lá, elas veem que nós trabalhamos com caboclos, pretos velhos, crianças, herês, tarará. E aí eles sempre me perguntam, Nino, mas parece tanto com a Umbanda? Mas o que acontece? Isso já foi falado pelos próprios guias, tá? Não tem um jeito mais fácil, ou tão efetivo quanto, de se transmitir uma ideia de forma rápida e simples. Então, os espíritos lá, por exemplo, o Salomão, que é um dos pretos velhos lá, ele não é negro e nem morreu velho. E nem foi brasileiro na última encarnação. A Avó Maria Rosa também não foi negra, também não foi, morreu com seus 50 anos. Então, e era uma bibliotecária, ela não era negra. Quem mais? O Exu Guerreiro, ele não é ele é um japonesinho. A Cabocla Jurema, ela é uma, não sei se é japonesinha, mas ela morava para aqueles lados de lá, né? Ela fazia Tai Chi Chuan, ela sempre recomenda a gente fazer. Então, na verdade, quando eles falam caboclo, eles querem transmitir uma ideia. Eles podiam falar que eu sou representante de Cabolque, Inca.
Mas aí não ia transmitir a ideia. Então, eles continuam... A gente já chegou... Eu já cheguei a conversar com eles, porque me incomoda a utilização desses arquétipos, tá? Porque os próprios guias de lá falam, nós não somos Umbanda, a gente não carrega a bandeira religiosa. Só que aí eles usam desses arquétipos. Para nós que estamos lá, e que temos um pouco de estudo, fica fácil da gente compreender essa situação. Não necessariamente porque você está trabalhando incorporado, porque você trabalha com espíritos, porque os espíritos aparecem com a boca, você está representando uma religião. Mas a maioria das pessoas não compreendem. E eu vivo falando aqui para vocês que não, nós não somos parte de uma religião. E aí as pessoas vão lá e veem isso e falam, não, vocês são da Umbanda. Mas é que na verdade, eles mesmos me falaram isso. Porque eu cheguei para eles e falei assim, já que a gente está fazendo isso, vamos mudar, vamos tirar esses arquétipos. E eles falaram assim, cara, não tem outro jeito da gente... Aliás, eles me deram... Porque eles sempre fazem isso. Eles falaram assim, se você achar um jeito tão efetivo quanto da gente passar a nossa ideia, a gente topa. E eu não achei. Então, a gente segue com as linhas da Umbanda, mas tipo... nenhum deles lá... Talvez exista uma coincidência de um ou outro, mas... Eles não são o que vocês estão acostumados a ver em terreiros, por exemplo. Na verdade, nenhum dos espíritos em terreiros são necessariamente isso. Só que eles usam desse tipo de arquetipação para ser mais fácil a transmissão da ideia. Para a gente encarnado entender, porque a gente precisa de paredes, a gente precisa de caixinhas. Por mais que a gente ache que não, nós precisamos, a gente procura essas caixinhas. Tanto que... Geralmente a primeira pergunta que as pessoas me fazem quando falam da casa da Avó Maria Rosa é: vocês são sem de Umbanda? Eu falo, não. Candomblé? Não. Mesa branca? O que vocês são? Por que a gente precisa ser alguma coisa? Nós somos pessoas tentando te ajudar, só isso. Entende? A gente precisa das caixinhas. A maioria de nós, né? Eu tento fugir. Algumas caixinhas eu também preciso, mas eu tento fugir o máximo possível. Beleza? Eu vou ficar por aqui, que eu tenho trabalho a fazer. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham uma ótima terça-feira. Não se esqueçam, uma ótima terça, olha onde eu tô parado no tempo, uma ótima quinta-feira. Não se esqueçam de clicar aqui no sininho aqui embaixo, para vocês receberem notificações de novos vídeos no canal, tá? Porque vocês viram que eu tô subindo vídeo aí, né? Dá vontade eu subo um vídeo. Espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira. Se vocês forem beber, manerem. Se for beber, não dirija. Se for dirigir, não beba. Se estiverem de resguardo ou de preceito, como vocês chamam, não bebam. E eu fico por aqui.